Isso. E o segundo ponto aí é o que, como que eu posso dizer? Eu acho que as pessoas mais têm resistência, porque como elas veem que elas não vão gerar resultado no curto prazo, elas acabam não fazendo, que é quando você pode usar parte da sua energia para o futuro sem comprometer o presente. Então, um exemplo, uma equipe que faz projetos de software tem consciência sobre a inexistência de um método de gestão de projetos de software, ou seja, sempre que um novo software precisa ser criado, as pessoas fazem as coisas de formas diferentes. Não existe um processo, não existem padrões. Portanto, elas investem em um curso para seus líderes que podem criar a transformação. Então, ok, já sei que cada um faz de uma forma. Quem são as pessoas que podem implantar esse método? Podem criar essa transformação? São 5 pessoas aqui. Vamos fazer um curso? Vamos. Por quê? Porque eu sei que quando as pessoas fazerem um curso sobre gestão de projetos de software, eles vão fazer uma metodologia, ou seja, eles vão estudar um método e vão implantar um método com maior probabilidade de gerar resultados satisfatórios no futuro. Então agora as pessoas vão, eu preciso fazer a concepção do projeto. Como que é? Eles estudaram sobre concepção, precisam fazer o planejamento, estudaram sobre o planejamento, vou fazer o direcionamento de forma adequada, vou gerenciar a execução, vou gerenciar tolerâncias, vou encerrar corretamente o projeto. Como que as pessoas vão fazer isso no futuro? Elas precisam de conhecimento hoje. E aí o uso das horas das pessoas para adquirir esse conhecimento, planejar e aplicar, não vai comprometer o presente, entendeu? Apesar delas só gerarem resultado no futuro. Então, essa é uma outra forma, né? E é o melhor momento, na verdade, para você gastar energia no futuro. Quando você já sabe o que você pode fazer hoje que vai gerar resultado hoje e no futuro, e o que você sabe que você pode fazer hoje para gerar resultado no futuro, mas não compromete o presente, né? Essa é a melhor forma. Você precisa achar o que você vai fazer e que tem essas duas características. Eu vou complementar isso aí, que uma coisa que as pessoas perguntam muitas vezes, né, é como que às vezes em algumas áreas da empresa, a empresa está evoluindo e a gente não deixa passar algumas coisas. É porque a gente gasta tempo planejando coisas que a gente pode fazer e tem um backlog grande disso tudo. Então, vamos colocar nessa sala que eu tenho. Talvez essa sala tenha uma lâmpada quebrada, uma janela para limpar e todas essas coisas. São todas coisas que naturalmente elas vão acontecendo. Tem melhorias para poder fazer, tem coisas, mas eu tenho coisas do dia a dia. E a gente a gente se confunde nesse mix. Então a gente começou a estabelecer algumas rotinas de que eu preciso seguir as coisas de rotina, mas eu preciso dentro do mês talvez trazer uma melhoria. Eu preciso dentro do mês trazer uma definição nova, trazer um benchmark novo, fazer alguma coisa diferente. E aí começar a olhar esses indicadores, aí dentro do Azure DevOps que a gente faz isso, né? Olhar esses indicadores, para eu começar depois a olhar para trás e ver, será que nos últimos 3 meses a minha equipe só passou tempo pensando em melhorias que não resolveu nada do presente? Será que não trouxe? Será que nos últimos 3 meses minha equipe passou tão Espero que o que foi atolada? concluído, você consegue saber isso, né? Exato. Passou tão atolada com tarefas de rotina que não conseguiu trazer melhoria nenhuma. E aí você como uma pessoa que está querendo crescer, está liderando uma equipe, está gerenciando uma equipe, vai conseguir começar a olhar isso e olhar se as arestas estão sendo cortadas, estão sendo podadas, isso tudo. Então, o que eu estou trazendo? E aí você redimensiona. De novo, aí uma boa gestão vai redimensionar o que eu estou fazendo. Vai ter os KPIs podem ser diferentes, e as pessoas ficam às vezes impressionadas com isso. Uma coisa que isso traz bem legal é que você depois consegue facilmente olhar e saber quais foram os seus erros do passado, o que você fez de bom nos últimos 3 meses, pelo simples fato de você registrar, de você ter esse tipo de ter a constância nisso. Com certeza, isso é fundamental. Então, partindo para a parte final, o como, né? Onde as pessoas mais erram, então, no uso da energia balanceada entre presente e futuro, Gustavo, pela sua visão aí. Cara. Primeiro, em extremos, de novo. Eu falei um pouco disso. Então, os extremos são muito críticos. Todo mundo a gente tem problema com extremos. A gente sempre vai para um extremo ou para o outro. Então, buscar a moderação é muito difícil. A gente tem que intencionar. Ter uma proporção adequada, né? Não usar muito no presente e nem muito no futuro. Exato. Né? Então, assim. Ou não achar que se você está fazendo mais coisas no futuro é melhor, ou achar que se você está fazendo mais uso da energia no presente é melhor, né? Então, igual você falou um pouco antes, depende do contexto, né? Às vezes, eu tô nessa semana eu preciso entregar um projeto importante. Cara, esquece totalmente a energia gasta para gerar resultado no futuro, gasta só no presente. Não, agora eu tô numa fase da empresa aqui, numa fase do portfólio que me permite trabalhar diferente, né? Então, assim, eu sempre falo cuidado com os extremos, porque você, todo mundo que tá aqui, a gente quer ir para um extremo. É natural nosso ser humano querer ir para o extremo. Então, o cuidado com o extremo, ele faz com que a gente pense. Então, se eu tenho que pensar, é porque naturalmente eu não vou agir dessa maneira. Então, lembra?
Eu já falei, horas de voo vão ajudar você a tomar as coisas mais fáceis, mas isso não quer dizer que vai evitar com que você caia em um dos dois extremos. Então as pessoas Sim. caem, olha sempre para o presente, ou gastam muito tempo para o futuro e não traz nada para o presente. Sempre os extremos são críticos, então essa parte dos extremos eu falo pro pessoal sempre tomar cuidado, é onde o pessoal erra pra caramba nisso. Então, todo mundo Uhum, erra, eu erro. Se a gente não pensar intencionalmente, a gente erra. Então essa é a uhum, primeira coisa. E a segunda coisa que eu sempre falo é tomar a gente achar que a gente é o dono da verdade e não querer ouvir conselhos e trazer sozinho. Então, na total. multidão de conselheiros, a sábia escolha. Então, eu posso estar dimensionando bem, eu posso achar que eu estou dimensionando bem meu tempo, até eu compartilhar com alguém, até eu ter um benchmark, até eu poder fazer isso. Eu já falei disso de outras vezes, né? Mas se eu estou na Uhum, academia do meu prédio, eu posso achar que eu sou o melhor da academia de todo o planeta, porque eu estou naquela minha bolha e eu levanto todos os pesos do meu prédio. Quando eu tenho uma uhum, equipe de comparação, eu tenho alguém para me olhar, eu tenho um feedback para poder receber, aí eu vou ver quem eu sou de verdade, que nível que eu tô e onde eu não estou. Então, sim. ainda tem essas bolhas muito grandes, as pessoas erram muito nisso de ficar dentro de uma bolha. Não sair, não ouvir, não dar cara para poder tomar decisões e errar, às vezes, de ouvir feedback e melhorar, de ouvir críticas e melhorar o processo, de saber que nós não somos os donos da verdade. Então, nesses dois pontos, Total. extremos e esse egoísmo ali, essa síndrome de sol que acaba impactando pra caramba. Eu acho que é até meio que algo relacionado ao orgulho, né? Tipo assim, Uhum, cara, eu sou a pessoa que mais sabe o mix ideal e as pessoas uhum. têm que atuar conforme a minha orientação, né? É, Realmente, isso é uma visão e aí bacana. foge para um extremo. Nós não estamos falando aqui que você não tem que tomar decisão. Às vezes você é o líder da equipe, você tem que tomar decisão. E você tem que tomar decisão bem clara, inclusive, de que o Agostinho falou para mim. E eu não estou tomando decisão porque o Agostinho falou para mim necessariamente, mas porque eu acredito que essa seja a melhor decisão, porque eu sou o líder, a responsabilidade é minha. Às vezes vai Sim. ser essa a escolha. Você tem que estar seguro dessa decisão, compartilhar Ah, desse mesmo sentimento. Então, nós não estamos falando aqui de não tomar decisão ou alguma coisa assim, ou de terceirizar a decisão que você tem que tomar, mas de ouvir, de questionar e de sempre se autocriticar, fazer sempre uma autocrítica de se realmente é isso, realmente eu estou ouvindo, realmente eu estou seguindo um caminho de moderação, realmente eu tô pensando que eu posso melhorar ou eu estou numa ilusão aqui dentro. e realmente eu tô usando a inteligência coletiva da minha equipe ou eu tô só fingindo pra eles que tá sendo usado só porque eu perguntei a opinião deles, né? Tem muito isso Uhum, também. sim. Então, para finalizar, como organizar então a alocação adequada de energia para o presente e para o futuro? Primeira coisa é você gerenciar metas claras, né? Você precisa ter metas de curto, médio e longo prazo, porque é Uhum, são justamente esses objetivos que você tem condições de verificar se você está alcançando no curto, médio e longo prazo, que vão evidenciar o quanto você gastou de energia anteriormente para que eles fossem alcançados, né? E o segundo passo é verificar periodicamente se o desempenho das metas está relacionado ou não à alocação de energia. Então, pode ser que você alcançou as metas porque você criou um bom mix, ou pode ser que você alcançou a meta por fatores aleatórios, né? Então, uhum, o cliente ficou satisfeito, mas é porque, na verdade, as pessoas fizeram algo que ele nem pediu, entendeu? Ou você tá ganhando mais dinheiro porque você conseguiu um corte de custos não planejado, porque você aumentou a receita de forma não intencional, foi um acaso, alguma coisa assim, né? Então você precisa verificar, olha, o meu desempenho bom, médio ou ruim está relacionado a uma boa alocação de energia visando resultados no presente e no futuro? Se sim, aí você gerenciando bem as metas e verificando por uma relação de causa e efeito, vai estar organizando bem a alocação de energia no presente e no futuro. Agostinho, eu queria colocar duas coisas para o pessoal sair daqui já fazendo, né? Então, é separar tempos intencionais. Eu sempre falo de intencionalidade, né? Porque a gente precisa Sim. separar tempos intencionais para planejar. Planejar a sua semana, planejar alguma coisa. Então, pô, separa um tempo, começa fazendo com você, e depois começa a fazer. Então, separa um tempo na sua segunda-feira, de manhã, no seu primeiro horário, alguma coisa, entra uma hora mais cedo, para trocar, sai uma hora mais cedo, sei lá como você vai se organizar, mas separa um tempo para começar a planejar a sua semana. Começa a planejar do pequeno, depois você vai ter condição, noção e hora de voo para começar a planejar o grande. Então, se você Sim. hoje está muito perdido no presente e não consegue fazer, começa organizando a sua semana. Depois você vai expandindo, organiza 2 semanas, organiza 3 semanas, começa a organizar eventos que você está fazendo. Então, separe tempos fixos. Coloque tempos fixos e regrados para isso. Se comprometa com o horário, porque vai ser mais fácil para sua cabeça fazer isso. Então, eu e o Agostinho temos um tempo fixo para a gente poder fazer essas lives para vocês. Isso se compromete se você dorme, se você acorda
e pensa nas prioridades que tem no seu dia, é muito mais fácil você encaixar isso, de você fazer essas Uhum. coisas. Isso é científico, tá? De fazer isso. Então separe tempos físicos, coloque âncoras. Tem uma psicologia chama de âncoras de horário, algumas Fixos, coisas assim. né? Sim. É. Então Aham. coloque âncoras de horário de quê? Pô, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, às vezes eu entro às 9, mas é 8 horas da manhã, eu começo uma hora antes para não ter ninguém que vai atrapalhar a minha rotina. 8 horas da manhã é o horário que eu vou planejar a minha semana. E dedico uma hora para poder fazer isso. Segunda coisa é, liste essas coisas num lugar que seja visível. E não estou falando só na entrega de projeto. Estou falando de você listar suas atividades macro ali, separando nas seguintes questões: em rotina, em melhorias e aí em resoluções. Então, rotinas, melhorias e resoluções. Por quê? Porque resolução é alguma coisa que apareceu imprevisto, você não pensava. Melhoria é alguma coisa que você está planejando melhorar de fato. E aí a rotina são coisas de rotina. Então, todo dia eu tenho que fazer a reunião dele dos projetos. Todo dia eu tenho que trabalhar 4 horas no projeto. Isso é rotina, não rotina que você vai fazer todo dia para sempre, mas durante o período do projeto tem que fazer isso. E aí separando essas outras coisas em melhorias e em resoluções. Se você começar a listar hoje, em curto prazo, então dentro de um mês, você consegue olhar para trás e ver como que está comprometida a sua semana, se você está conseguindo de fato executar aquilo que você planejou. Então essas duas coisas são atitudes práticas que vocês podem tomar a partir de hoje, aproveitando isso do nosso passado e de tudo que a gente está fazendo para mudar o seu presente e aí colher resultados no futuro.